Bem-vinda sabiamente, é um prazer vê-lo aqui. Hoje veremos algumas citações de Albert Einstein que podem revolucionar sua vida. Mas antes de irmos, deixe seu like e sua inscrição, isso me ajuda muito a continuar. Avante sabiamente. Que triste época, onde é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Não tente ser bem-sucedido, tenta antes ser um homem de valor. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. O estudo em geral, a busca da verdade e da beleza são domínios em que nos é consentido ficar crianças toda a vida. A religião cósmica é o móvel mais poderoso e mais generoso da pesquisa científica. A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana, mas, em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta. Deus não joga aos dados. Nenhum homem realmente produtivo pensa como se estivesse escrevendo uma dissertação. Tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado. Quero conhecer os pensamentos de Deus, o resto é detalhe. Os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. O nacionalismo é uma doença infantil, é o sarampo da humanidade. O mundo não está ameaçado pelas pessoas mais, e sim por aquelas que permitem a maldade. A liberação da energia atômica mudou tudo. Menos nossa maneira de pensar. A imaginação é mais importante que o conhecimento, o esforço para unir a sabedoria e o poder raramente dá certo e somente por tempo muito curto. Dificuldades e obstáculos são fontes valiosas de saúde e força para qualquer sociedade. Não se pode manter a paz pela força, mas sim pela concórdia. Além das aptidões e das qualidades herdadas, é a tradição que faz de nós aquilo que somos. Se, a princípio, a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Se as pessoas são boas só por temerem o castigo e almejarem uma recompensa, então realmente somos um grupo muito desprezível. O impossível existe até que alguém duvide dele e prove o contrário. Viver é como andar de bicicleta, é preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. A ambição é o puro senso de dever, pois a si só não produz frutos realmente importantes para a pessoa humana. Pelo contrário, os frutos verdadeiros derivam do amor e da dedicação para com as pessoas e as coisas. O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. A vida não dá e nem empresta, não se comove e nem se apieda, tudo quanto ela faz é retribuir e transferir aquilo que nós lhe oferecemos. O casamento é a tentativa mal-sucedida de extrair algo duradouro de um acidente. O homem que acha a própria vida sem sentido não é só um infeliz, é quase um indigno de viver. Mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim, vencer é nunca desistir. Os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que estávamos quando os criamos. A leitura após certa idade distrai excessivamente o espírito humano das suas reflexões criadoras. Temos o destino que merecemos, o nosso destino está de acordo com os nossos méritos. A luta pela verdade deve ter precedência sobre todas as outras. A fama é para os homens como os cabelos, cresce depois da morte, quando já lhe é de pouca serventia. A condição dos homens seria lastimável se tivessem de ser domados pelo medo do castigo ou pela esperança de uma recompensa depois da morte. A compreensão de outrem somente progredirá com a partilha de alegrias e sofrimentos. A ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Eu nunca penso no futuro, ele não tarda a chegar. Aquele que já não consegue sentir espanto nem surpresa está, por assim dizer, morto. A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. É a teoria que decide o que podemos observar. O valor do homem é determinado, em primeira linha,
pelo grau e pelo sentido em que se libertou do seu ego. O meu ideal político é a democracia, para que todo homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. Jamais considerei o prazer e a felicidade como um fim em si e deixo este tipo de satisfação aos indivíduos reduzidos a instintos de grupo. Deus é a lei e o legislador do universo. A personalidade criadora deve pensar e julgar por si mesma, porque o progresso moral da sociedade depende exclusivamente da sua independência. Somente seres humanos excepcionais e irrepreensíveis suscitam ideias generosas e ações elevadas. O único modo de escapar da corrupção causada pelo sucesso é continuar trabalhando. Não se deve ir atrás de objetivos fáceis, é preciso buscar o que só pode ser alcançado por meio dos maiores esforços. É mais fácil mudar a natureza do plutônio do que mudar a natureza maldosa do homem. O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. Deus é hábil, mas nunca enganador. Grandes almas sempre encontraram forte oposição de mentes medíocres. A lei da gravidade não pode ser responsabilizada pelo fato de uma pessoa cair de amores por outra. Evitar a felicidade com medo de que ela acabe é o melhor meio de se tornar infeliz. Conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Eu quero saber como Deus criou este mundo, não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero conhecer os pensamentos dele, o resto são detalhes. A percepção do desconhecido é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. A realidade é meramente uma ilusão, apesar de ser uma ilusão muito persistente. Nada beneficiará mais a saúde da humanidade e aumentará as chances de dar vida na Terra quanto a dieta vegetariana. Se um dia tiver que escolher entre o mundo e o amor, lembre-se, se escolher o mundo ficará sem o amor, mas se escolher o amor, com ele você conquistará o mundo. Nossa tarefa deveria ser nos libertarmos, aumentando nosso ciclo de compaixão para envolver todas as criaturas viventes. Toda a natureza e sua beleza. É fundamental que o estudante adquira uma compreensão e uma percepção nítida dos valores, tem de aprender a ter um sentido bem definido do belo e do moralmente bom. Só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse milagre.